Atenção! Isso não é uma obra de ficção. Algo aterrorizante aconteceu na ilha de Colares, no Brasil. Luzes misteriosas atacaram os moradores, e o que parecia impossível tornou-se um dos maiores segredos da ufologia mundial. Mas, e se essas luzes nunca tivessem ido embora? As luzes descem do céu, silenciosas e implacáveis. Você ouve o som do vento nas árvores, mas nada mais. De repente, o brilho cega seus olhos, e um calor impossível começa a queimar sua pele. Seu corpo está paralisado, e você sente como se algo estivesse sugando sua vida. O que está acontecendo? O medo cresce quando você percebe. Você é o próximo. O ano era 1977, e o calor úmido da floresta amazônica envolvia a ilha de Colares. As noites, normalmente calmas, começaram a se transformar em um pesadelo vivo. Era como se o céu, de repente, tivesse vida própria. No início, apenas algumas pessoas perceberam, comentando baixinho sobre luzes estranhas no horizonte. Mas logo, não havia mais como ignorar. A ilha inteira passou a viver sob o terror das luzes. Dona Rosa, uma senhora idosa que vivia na ilha há décadas, foi uma das primeiras a sentir o medo crescente. Seu marido, Pedro, estava voltando de uma noite de pesca quando uma dessas luzes desceu sobre ele. Ele não era um homem dado a superstições, mas quando chegou em casa, pálido e trêmulo, suas palavras foram confusas. Eles me pegaram. Ele repetia, mostrando marcas estranhas em seu braço. Pequenas perfurações, como se tivessem sugado algo dele. O pânico se espalhou rapidamente. As luzes, que inicialmente só eram avistadas de longe, começaram a descer cada vez mais perto. As vítimas eram encontradas desmaiadas, com queimaduras inexplicáveis, exaustas como se tivessem corrido por horas. Pequenas comunidades, espalhadas ao redor de Colares, começaram a se organizar em um estado de sítio improvisado. Fogos eram acesos nas noites mais escuras, e armas rudimentares eram empunhadas contra o que fosse que viesse do céu. Mas nada parecia funcionar. A sensação de impotência crescia. A situação ficou tão fora de controle que a polícia local, sem saber o que fazer, pediu ajuda à Força Aérea Brasileira. Foi aí que o capitão Bolívia Soares Nogueira de Holanda Lima, um homem cético e respeitado, foi designado para liderar a investigação. O objetivo era simples: descobrir a causa do terror que assolava Colares. Quando o capitão e sua equipe chegaram à ilha, eles foram recebidos por uma população aterrorizada. As histórias que ouviam pareciam surreais. Luzes que desciam do céu e atacavam as pessoas, sugando sua energia. Para um militar acostumado à lógica e ao método, aquilo parecia uma grande fantasia coletiva. Ele até chegou a questionar se o pânico era causado por algum tipo de alucinação coletiva induzida pelo isolamento e pela natureza opressiva da floresta. Contudo, logo os eventos inexplicáveis começaram a acontecer diante de seus próprios olhos. Em uma das primeiras noites, um soldado da equipe relatou ter visto uma luz descendo do céu, algo brilhante e silencioso, flutuando por entre as árvores. O capitão não acreditou no início, mas o soldado estava visivelmente abalado, descrevendo uma sensação de calor intenso que o deixou paralisado. Então, mais relatos começaram a surgir, não só dos moradores, mas dos próprios militares. Uma noite em particular marcou o capitão Holanda para sempre. Ele estava sozinho, patrulhando a floresta próxima ao rio quando uma luz azulada desceu do céu, pairando sobre as árvores à sua frente. A princípio, ele pensou que estava imaginando coisas, o cansaço das longas noites sem dormir, talvez. Mas a luz ficou cada vez mais intensa, e o ar ao redor começou a esquentar. Ele sentiu seus músculos enrijecerem, como se uma força invisível o estivesse imobilizando. A luz se aproximou e, por um instante, o capitão acreditou que seria atacado. Então, como se decidisse poupar-lhe a vida, a luz subiu rapidamente e desapareceu. O capitão voltou ao acampamento em silêncio, incapaz de processar o que havia acabado de presenciar. Ele não era mais o homem cético que chegou à ilha. Algo estava acontecendo, e ele sabia que não tinha controle sobre aquilo. Nos dias seguintes, a equipe da Operação Prato começou a documentar todos os avistamentos e relatos.
Fotografias foram tiradas, filmagens foram feitas, e uma vasta quantidade de material foi recolhida, descrevendo luzes que mudavam de direção abruptamente, como se tivessem uma inteligência própria. E não eram apenas luzes, esferas, cilindros, formas discoides, todos aparecendo e desaparecendo no ar, muitas vezes interagindo com os moradores. Mas o que mais perturbava o capitão não era apenas a presença dessas luzes, e sim o padrão que começava a emergir. As luzes pareciam estar realizando algum tipo de coleta. Ele se lembrava dos relatos dos moradores sobre o chupa-chupa, como chamavam o fenômeno, descrevendo como a energia das pessoas era drenada, como se as luzes estivessem se alimentando delas. O capitão começou a temer que essas luzes fossem mais do que simples curiosidades. Elas tinham uma intenção. Em dezembro de 1977, a Operação Prato foi encerrada subitamente. Oficialmente, a missão foi concluída por falta de evidências conclusivas, mas essa justificativa nunca convenceu aqueles que estiveram envolvidos. Afinal, mais de 500 fotografias e 16 horas de filmagens haviam sido recolhidas, além de testemunhos perturbadores e evidências físicas nas vítimas. O que realmente motivou o encerramento da operação? Alguns dizem que foi o medo do desconhecido. Outros acreditam que houve uma pressão para silenciar o que a equipe estava descobrindo. O capitão Holanda, perturbado e incapaz de esquecer o que testemunhou, guardou o segredo por muitos anos. Mas em 1997, já aposentado, ele decidiu romper o silêncio. Em uma entrevista reveladora ao ufólogo Ademar Gaver, Holanda contou tudo, sobre os encontros com as luzes, sobre as marcas nas pessoas, sobre o padrão que ele começou a perceber. Ele descreveu como as luzes pareciam caçar os moradores, como seres invisíveis, e como, em algumas ocasiões, quase o atacaram. Pouco tempo após essa entrevista, o capitão foi encontrado morto em sua casa. Oficialmente, sua morte foi considerada suicídio, mas muitos acreditam que ele foi silenciado. Afinal, ele estava revelando segredos que muitos preferiam manter enterrados. A proximidade temporal entre sua entrevista e sua morte gerou especulações sobre forças que ainda operavam nas sombras. As luzes de colares podem ter desaparecido, mas o mistério continua. Até hoje, o que aconteceu naquela ilha permanece sem explicação, e as evidências coletadas pela Operação Prato continuam a intrigar pesquisadores de todo o mundo. Quem, ou o que, estava por trás daqueles ataques? E por que a operação foi encerrada tão abruptamente? Alguns dizem que as luzes nunca foram embora. Outros, mais céticos, preferem acreditar que tudo não passou de histeria coletiva. Mas aqueles que viveram os dias de terror em Colares sabem a verdade. Algo real aconteceu naquela ilha, e as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, continuam a ecoar pelas gerações. Assim, a pequena ilha de Colares permanece, até hoje, como um ponto brilhante e perturbador no mapa dos maiores mistérios do nosso mundo.